Você também. Vamos continuar falando a respeito dos problemas do nariz nessa época do ano, essa parte do corpo tão importante que a gente deve realmente dar a importância que ele merece, né? Sim, com certeza. Mostra pra gente como é que funciona a anatomia do nariz para que a gente entenda as estruturas e consiga cuidar delas ainda melhor. Bom, isso aqui é uma figura de anatomia, né? Onde mostra, essa região aqui é a parte do lado do nariz, é a parte interna, aqui como do se fosse ladinho. um recorte, um recorte no lateral, meio, tá. como se recortasse no meio essa parte lateral aqui. Tem estruturas dentro do nariz, arredondadas assim na parte lateral, tá vendo? Parece uma salsichinha comprida aqui. Sim, dá pra ver. Tem várias dessas estruturas. Essas estruturas são chamadas conchas nasais, tá? Popularmente também conhecida como corneto nasal. Tá. É isso aqui que inflama quando a gente tem rinite e aumenta de tamanho. Incha. Incha. E aí o que acontece? Entope o nariz da gente. Tá. E depois, quando desincha, melhora a respiração. Tá? Então, é uma estrutura que tem essa capacidade de inchar e desinchar. Tá? E ela serve para filtrar, ajudar a filtrar, aquecer e umidificar o ar que a gente respira, porque ela aumenta a superfície de contato aqui da mucosa do nariz com o ar. Por isso que ela é arredondada, assim. Quer dizer, a natureza é uma coisa maravilhosa, né? Sábia demais, né? Muito, muito. Né? E então, esse inchaço é o resultado do contato com os agentes alergênicos ou os agressores, é isso? A rinite, ela pode acontecer tanto por alergia, mas pode existir uma rinite viral também, que é o resfriado. Tá. Que a gente chama de resfriado, quando entope o nariz, nada mais é do que uma espécie de rinite. A gente pode considerar como uma rinite viral. Isso, é um resfriado, ele é causado por vírus, inflama a mucosa aqui, a pele de dentro do nariz da mesma forma, ela incha e o nariz da gente fica entupido. Tem algumas pessoas que conseguem até ver essa bolinha no nariz, quando olha no espelho e levanta o nariz assim, fala, nossa, tem uma bolota inchada dentro do meu nariz. Nada mais do que a concha nasal, que todos nós temos normalmente, só que às vezes ela fica mais proeminente, né? Ela fica mais saliente, ela aparece mais quando está inflamada. Tá certo. Tem mais Isso. Aqui a gente vê essas cavidades, legal porque é para a gente ver essas cavidades que a gente tem no rosto, né? Chamadas seios paranasais. São cavidades aqui na testa, aqui na região da maçã do rosto, que são preenchidas por ar. Isso aqui é legal para a gente entender até como é que funciona a sinusite, né? A sinusite é quando inflama além do nariz, a inflamação passa para cá também. Tá. Então, é por isso que a gente chama de rinocinusite, é uma extensão da rinite, vamos dizer assim, né? E como é que funciona toda essa comunicação para que o muco que está no nariz chegue nessas regiões? Não, na verdade, esse muco, ele é produzido normalmente pela pele que reveste essas estruturas. Tá. A gente produz uma quantidade grande de muco por dia, chega a cerca de 1,5 litro de muco por dia, aquilo lá vai sendo produzido para fazer uma limpeza interna, uma depuração interna, que a gente chama de clearance, né? E aí, esse muco produzido aqui vai para o nariz, do nariz ele é varrido em direção à garganta, a gente vai deglutindo isso normalmente ao longo do dia. É por isso que precisa de água para hidratar esse muco. Tá. Que ele ajuda nas defesas do nosso organismo. E é assim que acontece o mecanismo de defesa que você citou no começo. Tá. Né? E aí, quando uma bactéria consegue atingir essa região, é quando a gente pode ter uma sinusite? Quando tem alguma falha nesse mecanismo de defesa e a bactéria invade essa região e consegue colonizar essas cavidades, por exemplo, e mesmo dentro do nariz, aí a gente tem uma infecção. A sinusite a gente pode considerar uma infecção mais importante do que uma rinite? É uma infecção importante também. A rinite também é bastante importante, porque a rinite, conforme a gravidade, além da pessoa não respirar pelo nariz, ela pode levar a ter uma rinocinusite. Ah, tá. Isso é uma rinite aguda? Aqui é para mostrar mais ou menos como que acontece a rinite aguda, né? Esse é o que eu falei, que acontece dentro do nariz, o inchaço, né, de dentro do nariz, a secreção que é produzida dentro do nariz. E aqui mostrando as células de dentro do nariz da gente, ela tem como se fossem uns cabelinhos na ponta que varrem esse muco. Então o nariz ele é formado por células, por uma mucosa com células que tem vida, que vão o tempo todo fazendo a varredura dessa secreção. Tá. Né? O que mostra aqui a secreção serosa sendo varrida junto com todos os vírus e bactérias, né, que faz parte do sistema de defesa do nosso corpo. Uma sinusite mal curada, ou quando a pessoa não dá a devida importância porque sentiu dor de cabeça num certo dia, aquela dor na testa, ou até mesmo chega a dar uma dor nos dentes aqui nessa região, a gente confunde até o lugar onde a dor está acontecendo. Se essa pessoa não der a devida importância para esse problema, para esse sintoma, negligenciar a questão e de repente sentir uma leve melhora no dia seguinte, não tratar, que tipo de complicação ela pode ter? É muito importante você falar isso, porque algumas pessoas acham que uma rinocinusite bacteriana é bobagem, que não precisa fazer muita coisa, mas não é bem assim. A rinocinusite bacteriana, ela pode evoluir com complicação no olho, a infecção pode espalhar para o olho, pode dar até meningite, pode espalhar a infecção para dentro da cabeça também. Tá. Uma infecção mais grave e tudo, pela proximidade aqui dessas estruturas. Além de otite, né? e outras questões. Otite e tudo mais. Tá?
Quer dizer, a gente precisa realmente fazer a lição de casa. A lição de casa qual é? Para a gente tentar manter uma boa saúde nessa época do ano. Lavar muito o nariz com soro fisiológico, tomar muita água, ter uma boa alimentação, lavar o nariz com soro fisiológico. E essa lavagem nasal, ela pode ser feita de qualquer maneira. A pessoa pode pegar um frasco de soro, como por exemplo, um frasquinho assim, andar na bolsa ou no menos, bolso, né? Ou um frasco maior, encher uma seringa, um conta-gotas, jogar no nariz, assoar em seguida, ou através dos sprays. Vai depender muito também do que o médico orienta a pessoa. Tá. Sempre um médico otorrinolaringologista é o mais indicado para orientar essa pessoa. Hidratação. É verdade que quando a pessoa tem uma rinite muito constante, fica com aquele nariz sempre com uma constante coriza, aquilo é uma porta de entrada muito mais facilitada para que os vírus e as bactérias colonizem aquela região do que um nariz que está saudável? É verdade, é verdade. O nariz que está com a mucosa inflamada, ele perde essa capacidade de defesa que a gente citou agora há pouco, que é uma produção normal de muco, a varredura desse muco. As células, elas não têm a mesma capacidade de varrer esse muco em direção à garganta aqui, como normalmente fariam. E aí a chance dessa pessoa contrair alguma infecção, seja ela qual for, é muito grande. Mesmo um simples resfriado. Por exemplo, aqui, se estiver circulando um vírus nesse momento e eu estiver com rinite e você não, quem vai pegar a doença por esse vírus, mais chance sou eu, por exemplo. Entendi, entendi. A inalação pode ajudar nesses casos? A inalação, quando o tempo está muito seco, ela ajuda bastante, porque ela umidifica, né, o ar e ela ajuda na drenagem das secreções. Mas aí só com soro fisiológico, exclusivamente? Só com soro. A medicação sempre orientada por um médico, né? Algumas pessoas colocam chás também, por exemplo, um chá de camomila. Você acha interessante fazer isso? A gente não recomenda, não. A gente recomenda para fazer em casa mesmo, só inalação com soro, aumentar a ingesta de água e lavagens nasais com soro também. Tá. Bom, existe aquela história, né, que a gente ouve desde criança, né, quando a gente aparece descalça no chão frio e o pai pergunta, tá descalça de novo, vai colocar o sapato, vai colocar uma meia, um chinelo, sei lá, qualquer coisa, mas não coloca o pé no chão que você vai ficar doente. É mito ou é verdade essa história? Eu já ouvi dizer que essa temperatura gelada que entra pelos pés atrapalha o trabalho dos pelinhos, né? Esse movimento que os pelinhos fazem acabam ficando mais lentos, o que deixa o trabalho menos eficiente do nariz na proteção contra os agressores. É verdade isso? Olha, eu desconheço artigos científicos que tenham feito esse tipo de correlação, né? Entre você pisar num chão frio e ter o prejuízo da atividade nasal ciliar. O que a gente sabe é que poluentes, fatores irritantes para o nariz, como por exemplo o cigarro, ou mesmo alguém que fuma do lado, falta de higiene, isso sim são fatores que chamam mais atenção, que são mais relevantes. Né? E as mudanças muito bruscas de temperatura, variação térmica muito grande, aí sim. Agora, uma pessoa que vive num lugar muito mais frio, uma pessoa que vive num lugar mais quente, não é porque a que vive mais frio necessariamente vai ter mais doença só por conta disso. Tá. E quais estão sendo os assuntos ou os problemas que estão levando mais pessoas aos consultórios hoje em dia, no caso da sua especialidade, otorrino? As pessoas procuram bastante a gente por causa de desvio de septo nasal, problemas de rinite ou rinocinusite e, no caso das crianças, adenoide grande, que a gente chama de hipertrofia de adenoide. São aquelas crianças que roncam, respiram de boca aberta, babam no travesseiro. Aqui está mostrando a fotinho, né? Mas isso é uma condição genética ou essa adenoide grande é causada por uma série de infecções uma atrás da outra, rinite constante? É uma boa pergunta. A adenoide existe em todas as crianças. É um órgão normal. É como se fosse uma amígdala que fica aqui no fundo do nariz, onde está apontado. Aqui. No adulto ela não existe? No adulto ela não existe. Ela regride na puberdade. Por volta dos 16, 17 anos, ela regride, ela desaparece. Ela não tem mais função? Não tem mais função. Ela faz parte do sistema de defesa, principalmente da criança. Então, como a amígdala está aqui, a adenoide, ela está aqui. É o que às vezes as pessoas chamam de carne esponjosa, por exemplo. Aliás, isso é meio mito essa coisa da carne esponjosa. É um nome popular que se dá para qualquer coisa que obstrui o nariz, seja aqui na frente ou aqui atrás, Entendi. né? E a adenoide, ela fica nessa região aqui atrás do nariz, que a gente chama de nasofaringe. Quando ela está muito grande, ela entope essa passagem aqui de ar entre o nariz e a garganta. É uma condição muito comum também que as pessoas procuram a gente no consultório. Tá certo. Outra questão que eu acho interessante você comentar com o pessoal em casa é com relação à automedicação também para o nariz, né? A gente comentou agora do soro fisiológico, que é a única coisa segura que você vai fazer uso na sua casa desde que você não foi ao médico, né? A gente está partindo dessa condição. Quando você se automedica, existem muitos remédios que parecem inofensivos porque é só uma borrifadinha no nariz, né? Tudo cai na corrente sanguínea, tudo pode ser perigoso, não é, doutora? Foi ótimo você colocar isso. Principalmente os descongestionantes nasais, eles não devem ser utilizados a longo prazo, porque além de cair na corrente sanguínea e poder acarretar problemas cardíacos, de pressão arterial, entre outras coisas, taquicardia e tudo, ele pode
como se fosse viciar mesmo. A pessoa fica dependente dele, fica precisando usar uma quantidade cada vez maior desse medicamento. Porque ele danifica muito a mucosa nasal, aqui, a mucosa que reveste as conchas nasais e tudo. Ele provoca o que a gente chama de rinite medicamentosa, que é uma rinite induzida pelo medicamento. Ai, gente, ninguém precisa disso, né? Vamos combinar. A gente já tem as rinites que podem aparecer sem fazer nada, já tem um monte de coisa que sem causar, já está causando uma série de coisas na gente. Rinite, não tem como. É verdade. Então tem que ter um cuidado muito grande, que são medicamentos que são vendidos assim, sem nenhum tipo de controle e podem ser tão perigosos. É na gôndola da farmácia mesmo, né? Então é importante informar a população, e eu acho que esse é um dos serviços que a gente presta aqui mesmo, né, na televisão, informar a população, usar medicamento. Se for algum medicamento que tenha princípio ativo, como descongestionante, qualquer outra coisa, conversa com o médico antes. De preferência com o médico otorrinolaringologista, que é o especialista nesse tipo de assunto. Quer usar alguma coisa em casa por conta própria, como você já disse, um soro fisiológico para uma higiene, né? Melhorar a hidratação, fazer uma inalaçãozinha só com soro também, até conseguir consultar um médico, tá? Tá certo. Agora, só para a gente encerrar uma última questão, que como a gente está entrando agora numa época bem atípica, não só aqui em São Paulo, mas também nas principais capitais, onde vão sediar aí os Jogos da Copa, a gente vai ter uma circulação muito grande de pessoas trazendo vírus, bactérias de outros lugares do mundo, né? Muitas vezes, alguns vírus que a gente ou não tem grande circulação por aqui, ou de repente nunca vieram para cá, enfim. A gente tem que ficar mais atento com relação à higiene também, por conta desse contato com outras pessoas, lavar com mais frequência as mãos, usar o álcool gel, evitar levar as mãos no rosto, no nariz, na boca, para evitar também esse tipo de contaminação, doutora? Muito bem colocado. Eu estou cansada de ver gente na rua, às vezes espirrando em cima da outra pessoa, sem o cuidado de colocar as mãos. Eu tenho uma aflição quando eu vejo isso também. E aí em lugares fechados, pior ainda, né? No metrô, por exemplo, a pessoa entra no elevador, já solta aquela tossida absurda, assim. Não pode. Então é importante a pessoa andar com um lencinho de papel por perto, para colocar um lencinho de papel em frente ao rosto quando for tossir ou espirrar. A higiene das mãos com álcool gel, ela é importante, mas mais importante ainda é lavar muito bem as mãos com água e sabão, tá? E várias vezes por dia. Porque até um corrimão que você pega, uma maçaneta que esteja contaminada por vírus e bactérias e você colocar a mão no rosto ou numa criança, vai pegar a criança no colo, tudo, a chance de contaminação é bastante grande. Tá certo. Deixa eu agradecer, então, pelas informações, por todo o esclarecimento, a doutora Ieda Milas, que é otorrinolaringologista. Espero você numa próxima oportunidade aqui no Revista. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Tudo de bom. Ótimo dia para você. Obrigada. Realmente esclarecimentos muito importantes com a nossa saúde. A gente não brinque, a gente não deve, como a doutora já falou, tratar uma rinite como um assunto menor. Não, a gente precisa realmente se cuidar, principalmente nessa época do ano.